Amados, o tema proposto dessa conferência é a fim de que todos sejam um. É um texto, um título baseado nas palavras de Jesus em João capítulo 17, versículo 21. Quando Jesus diz que ele orava pelos seus discípulos que estavam diante dele, orava também por todos nós que viríamos a crer nele por intermédio da palavra apostólica. E ele diz, olha, Pai, eu oro para que todos sejam um, a fim de que, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. E de repente, então, nos deparamos com uma palavra de Cristo, ainda que na forma de oração, que é um tanto enigmática, uma vez que poucos discernem qual o significado dessa palavra de Cristo, a fim de que todos sejam um. Nós temos visto ao longo da história da igreja, sobretudo nas décadas de 80, de 90, com o surgimento das comunidades evangélicas em todo o Brasil, que foi muito pregado, ensinado e cantado, inclusive, a questão de sermos um. Entretanto, eu observei, tenho observado, que se dá muita ênfase à unidade enquanto relacionamento. Ou seja, os irmãos entendem que nós devemos ser um, no sentido de sermos uma igreja que canta unida e que se une para vários projetos e para várias coisas. Mas essa unidade de que fala Cristo, ela não se resume a uma mera unidade social entre as pessoas. Uma vez que Cristo diz assim, olha, Pai, eu oro para que eles sejam um. Como assim? E ele explica, assim como eu e o Pai somos um, sejam eles em nós. Ou seja, o homem, ele é alvo da obra de salvação e de redenção de Deus, a fim de que ele seja reintegrado à unidade, e uma unidade tal como é o Pai e o Filho, em natureza, em vida, em harmonia dentro do seu reino. Ontem, nós falamos aqui acerca da casa do Pai, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, um lugar nesta casa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo então fala acerca de um propósito, ou seja, a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo no mundo, quando o Cristo de Deus, o Logos eterno, aquele de quem é dito no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Deus, esse Logos eterno, ele se encarnou. E ele veio, portanto, com um firme propósito de realizar uma obra de reconciliação. Que nenhum de vocês tenham dúvida que o Evangelho se resume na seguinte ideia que Paulo coloca lá em 2 Coríntios capítulo 5. Quando ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, nos entregando, nos dando a palavra ou o ministério da reconciliação. Toda a história de Deus com a sua criação, falando da criação do ponto de vista dos homens, sobretudo, é uma história de criação, não uma criação do nada, não uma criação que Deus tenha criado algo à parte dele, porque desde do Santo Agostinho, século IV da era cristã, que o cristianismo entende que a obra de criação de Deus, vamos pensar na obra de criação enquanto o nosso planeta, vamos ficar bem voltados para a nossa própria experiência, enquanto humanidade nesse planeta, que Deus tivesse criado essa terra e criado os homens aqui na terra, a partir do nada. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram alguma vez alguém dizer ou pregar que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Já ouviram isso? Que Deus criou do nada todas as coisas. Seria mais ou menos assim, que Deus, ele tivesse desejado criar algo e tivesse um projeto em sua mente,
E tão somente ele dissesse assim, olha, haja luz. Como que ele dissesse, apareça a luz, surja a luz. Ele foi dizendo, haja isso, haja aquilo outro, e as coisas foram aparecendo, como que fosse um passe de mágica, como se Deus fosse um mago, tivesse uma varinha de condão, e ele ficasse brincando de fazer surgir, aparecer as coisas. E foram aparecendo, e foram surgindo todas as espécies, todos os organismos, até aparecer o homem, por fim, nesse cenário da criação. De modo que Deus teria, segundo essa ideia, uma ideia equivocada, teria feito simplesmente uma criação que veio e surgiu do absoluto nada, porque a palavra de Deus, quando ordena que as coisas apareçam, elas vão surgindo como uma espécie de mágica. Mas não é isso que diz as Escrituras. Pelo menos quando se lê a Escritura atentamente, vamos observar, e eu vou me referir agora ao texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, quando o apóstolo claramente nos diz assim, que pela fé nós cremos que foram os mundos formados pela palavra de Deus. E aqui nós temos que dar uma pausa imediatamente e simplesmente nos lembrar que quando fala a Escritura sobre a palavra de Deus, não se refere à palavra enquanto alento, hálito ou meros fonemas pronunciados, palavras como aqui eu estou dizendo. Quando a Escritura se refere à palavra de Deus, ela sempre se refere ao próprio Deus, ou mais particularmente ao Filho de Deus, ao Cristo de Deus. Veja, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo vem do latim, porque se colocasse na língua portuguesa seria, no princípio era a palavra. Ou se colocasse o grego seria, no princípio era o logos. Então seria, no princípio era o logos, ou no princípio era o verbo, ou, em português, no princípio era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14. E a palavra, que é o verbo, que é o logos, se fez carne e habitou entre nós. Se nós seguirmos adiante, vamos encontrar ainda no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando o apóstolo diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Durante muito tempo, os cristãos, inclusive até o tempo de hoje, pensam que esse texto se refere à Bíblia Sagrada. Como se fosse a Bíblia no sentido de, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e tal. Mas se nós partirmos da revelação das Escrituras, que a palavra de Deus é o Cristo de Deus, então esta passagem de Hebreus está falando acerca de Cristo e não acerca da Bíblia, sem nenhum demérito à Escritura, mas colocando os méritos que há na pessoa do Cristo de Deus, que é o Logos de Deus, que é o Verbo de Deus, que é a palavra de Deus. E o que nos garante que quando o escritor aos Hebreus fala da palavra viva e eficaz, que é capaz de sondar, de discernir, de perscrutar o mais profundo do coração dos homens, é o versículo seguinte, porque se no 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e a sua eficácia está não somente em ouvir-nos, ou ver-nos, ou contemplar as nossas obras, mas a sua eficácia está em perscrutar o nosso coração, ao ponto de discernir quais são as intenções por detrás do nosso coração, dos nossos pensamentos, quando nós fizemos esta ou aquela obra, quando praticamos isto ou aquilo outro. Veja que ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta. A palavra de Deus é viva e é apta e é eficaz para discernir os pensamentos e os propósitos mais profundos do coração. Versículo 13 diz, porque todos nós, diante dele quem? Ora, toda vez que se usa um pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou sobretudo, né, o ele, o eles, enfim, é preciso que nós busquemos no texto a que este pronome faz referência. Eu não posso chegar aqui essa noite e falar para vocês assim, olha, pessoal, vocês sabiam que ele canta muito bem? Se eu falar assim, você vai falar, ele quem, pastor? Você está louco? Você não pode começar com ele.
Você tem que começar assim, olha. Vocês sabiam que o irmão Jessé canta muito bem? Irmão Jessé, cadê você? Está aqui, irmão Jessé. Sabia que o irmão Jessé canta muito bem? Aí vocês, sim, o irmão Jessé canta muito bem. Pois é, aí eu diria, ele esteve conosco hoje, na hora do almoço, cantou umas canções maravilhosas. Aí vocês sabem que ele se refere ao Jessé, sim ou não? Portanto, quando diz no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, porque todos nós estamos nus diante dele. Dele quem? Pastor, mas dele não pode ser a palavra, porque a palavra seria dela. Exatamente por isso, porque a palavra de Deus não é ela, é o Cristo de Deus. Todos nós estamos nus, estamos patentes aos olhos dele, porque todos nós haveremos de prestar contas a ele. Então, ao falar que nós vamos comparecer diante dele e vamos prestar contas diante dele, é dito, lembre-se, você que vai comparecer diante de Cristo, ele é a palavra que é viva, que é eficaz e que não se deixa levar pela aparência, mas que perscruta o ser, o coração, a alma, e vai entrando nos lugares mais remotos e profundos do nosso ser, a ponto de discernir os propósitos e os pensamentos do nosso coração. Se avançarmos de João capítulo 1, então, para Hebreus capítulo 4, até Apocalipse capítulo 19, versículo 13, mais uma vez, João, o apóstolo, vai dizer, ele contemplando por visão o Cristo de Deus vindo na sua segunda vinda, ele diz que ele vinha montado num cavalo branco, tudo linguagem simbólica, metafórica, e diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e diz, e o nome dele é a Palavra de Deus. Portanto, quando diz que Deus criou todas as coisas pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, não traz aqui nenhuma referência a meros fonemas, ou que seja palavras pronunciadas, mas os mundos foram criados pela palavra de Deus, isto é, pelo Cristo de Deus. E aí o texto continua, estou falando de Hebreus capítulo 11, versículo 3, e diz que não somente os universos ou os mundos foram criados pela palavra de Deus, como continua o texto a nos dizer, de maneira que o visível veio a existir. Vocês sabem que o termo existir quer dizer sair de algo. Existir traz esse prefixo, esse ex inicial de existir, de exterior, de exportar. Né? É o prefixo que sempre traz a ideia de que algo saiu de algo. Então, quando diz que todas as coisas, os mundos visíveis, eles vieram a existir das coisas que não se veem. Abra sua Bíblia rapidamente em Hebreus capítulo 11 e faça essa verificação. O capítulo 11, desculpe-me, de Hebreus, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo. Em outras versões pode dizer, cremos que os mundos, ele foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível. Agora, cuidado com a ideia de visível. Porque você pode falar assim, mas então os anjos estão fora, porque os anjos são invisíveis. Não significa que aquilo que os seus olhos físicos não podem ver, quer dizer exatamente que seja invisível. Talvez, ou seja, por exemplo, um vírus. Você pode vê-lo? Assim, olhando, vendo? Mas se você colocar uma lente, né? Você é capaz que num microscópio você consiga vê-lo. Talvez, não é assim? Mas, de modo geral, você não vê. Pode ter vírus aqui, bactérias e tudo, mas você não consegue ver. O fato de você não ver, não quer dizer que eles sejam invisíveis. Ou seja, a sua visão é que é limitada para vê-lo. Perfeito? Então, quando diz, de modo que as coisas visíveis, quer dizer todas as coisas criadas. Isso porque nós vamos encontrar em Colossenses capítulo 1, quando Paulo faz a grande declaração, que Cristo é a imagem exata do Deus. Bora lá, pessoal, ajuda aí. Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Invisível você pode colocar não visível.
Por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, que Deus, ele não somente habita em luz inacessível, mas que homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Jesus disse em João capítulo 3, Deus é Espírito. E nós sabemos que Deus é onipresente. Sendo Ele onipresente, Ele tem que estar em todos os lugares. E para que Ele preencha todos os lugares e todos os espaços, Ele tem que ser infinito, Ele tem que ser muito maior do que toda a criação. E portanto, então, Deus sim está para o não visível, ao passo que toda a sua criação está para o visível. Então nós cremos pela fé que foram os mundos criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis vieram, atenção, a existir de quê? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de quê? Das coisas que não aparecem. Se fizer o paralelo das coisas invisíveis. Então observa que as coisas visíveis, elas não vieram do nada. Elas vieram a existir do invisível, ou das coisas que não se veem. Então existe uma origem, uma fonte. Olha que maravilha. Olha como a Bíblia Católica é uma bênção para nossas vidas. Gente, que maravilha é a Bíblia Católica. Vamos lá. Pela fé nós pela fé cremos que as coisas visíveis se originaram do invisível. Não é das coisas, né? Mas do invisível. Que versão é essa? Mas é a versão de Bíblia de Jerusalém, é Ave Maria. É Ave Maria. Ave Maria, que maravilha. Pessoal, que maravilha. Nós temos que começar a declarar e a professar a verdade. Eu amei as músicas que foram cantadas aqui hoje, músicas maravilhosas. Mas eu fiz um pequeno comentário com o Eric. E eu precisava falar para vocês todos, para não ficar como se eu faço só para ele e não para vocês. Mas isso eu faço também em Goiânia e também em Brasília eu faço também. Se precisar eu faço. Que são músicas bonitas, maravilhosas. Mas são músicas que às vezes estão cheias de vícios. O que é uma música cheia de vício? É uma música que tem uma letra maravilhosa, mas eventualmente traz uma ideiazinha que está lá no conceito ainda da religião, que não compreendeu a verdade. Ou talvez esteja ainda no âmbito do rudimento. Não é que é mentira ou falso, não, ou pecaminoso. É porque o nosso entendimento já se elevou tanto que nós precisamos agora cantar músicas que declarem aquilo que nós temos compreendido nesses últimos dias. Então, por exemplo, olha, a afirmação, nós sabemos pela fé, e nós cremos, e nós verificamos, e nós declaramos que os mundos, ou que o mundo, ou que o universo, que constituem as coisas visíveis, vieram a existir, procederam, se originaram do invisível. A criação, ela procede de Deus. Ela nasceu de Deus. E por que eu fiz toda essa introdução antes de começarmos o que eu gostaria de dizer essa noite? Porque quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se nós acabarmos essa conferência sem entender o significado da casa do pai, nós teremos fracassado na nossa proposta de entender alguma coisa acerca de João capítulo 14 ao capítulo 17. Então nós temos que compreender que essa casa do pai não é uma referência a uma cidade santa no céu que vai descer de ouro, de cristal, como alguns cantam ou como também diz o Apocalipse capítulo 21 e 22. Devemos nos lembrar que o que diz em Apocalipse 21, a cidade santa, é verdade. Agora, assim como todo o Apocalipse usa uma série de figuras para falar de realidades espirituais, usa a figura do cordeiro e do leão no capítulo 5 de Apocalipse para falar do Cristo imolado e do Cristo ressurreto. Querendo falar do Cristo que morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, o Apocalipse coloca a figura de um cordeiro imolado e de um leão. Né? São figuras para falar de realidades. Eu não posso ficar a vida todinha. Jesus é um cordeiro. Jesus é um leão. E a criancinha crescendo, imaginando Jesus aquele bezerrinho. Não pode. Tem que entender que o cordeiro, ele apenas nos traz a ideia, não somente de sacrifício, mas de humildade, de abnegação, de entrega, de renúncia, de mansidão
e por fim, sobre o altar de sacrifício. E que o leão, em contrapartida, a ideia de majestade, de realeza, de força, de governo, de domínio, fala do Cristo agora em ressurreição. Afinal, Cristo, ele é um cordeiro ou é um leão? Ele é cordeiro, enquanto aquele que morre na cruz do Calvário é leão como aquele que ressuscita. São figuras. Temos que transcender as figuras, abandonar as figuras para entender a realidade. Apocalipse capítulo 13 fala de um grande animal, de uma besta que emerge do mar. Não devemos ficar pensando que vai surgir um animal com 7 cabeças. Tá? Não, temos que entender que se trata de um poder, de um governo, que haverá de surgir nos últimos dias. Assim, então, Apocalipse capítulo 21 e 22, quando fala daquela cidade que vai descendo, o próprio capítulo 21 vai dizer que ali se trata, então, dos redimidos. Os do Antigo, os do Novo Testamento, totalmente redimidos. Os eleitos, os predestinados, que foram então redimidos, que foram justificados, que foram regenerados, que foram santificados, que foram transformados, que foram glorificados e que agora estão descendo juntamente com Deus para o novo céu e para a nova terra. Enfim, então nós temos que entender exatamente que quando Jesus fala sobre a casa do Pai, ou o Apocalipse fala da nova Jerusalém numa nova terra, ou em Hebreus capítulo 11 fala dos patriarcas que ansiavam por uma pátria que haveria de vir, temos que entender que tudo isso são figuras para se referir àquilo que está em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz que Deus revelou-nos o mistério da sua vontade, de que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, prestem atenção, todas as coisas dos céus, atenção, todas as coisas da terra possam convergir para a pessoa de Cristo Jesus. Ora, se as coisas deverão convergir, é porque elas um dia foram separadas. Porque tudo foi criado nele. Tudo que existe. E Paulo, em Colossenses 1, versículo 16, vai dizer: sejam anjos, sejam arcanjos, tronos, principados, potestades, homens, domínios, as coisas, os mundos, o mundo visível, esse mundo no qual nós habitamos, e aqueles que nós ainda não vemos, nem conhecemos, todas as coisas foram criadas nele. Então, um dia, essa unidade do universo, ela foi quebrada, ela foi rompida, quando começou no coração de Lúcifer. Primeiramente, aquele que, sendo ele um anjo de luz, se tornou diabo. Que nós comumente falamos que diabo significa o acusador, o que é verdade. Mas se você analisar cada pedacinho da palavra diabolos, você vai observar que a raiz dessa palavra, die, logo está falando de separação. Houve uma ruptura, pecado é ruptura, pecado é separação. Pecado é um coração que já não reconhece mais o Criador como fonte e origem de todas as coisas. É a criatura que diz: não, eu sei, é tudo bem que ele tenha criado, que ele seja o que for, mas eu tenho capacidade, eu tenho como viver por mim mesmo, para mim mesmo. Por que eu vou viver em submissão a Deus, se eu posso ter o meu próprio reino, o meu próprio domínio? Lúcifer então se separa do Criador em sua consciência. Jamais ele poderia se separar de Deus organicamente. Como assim? Quer dizer que o diabo está ligado a Deus organicamente? Estranho, né? Que coisa estranha, pessoal. Isso é estranho. Porque eu penso que o diabo ele está no lugar onde Deus não pode estar. E onde Deus está, o diabo não pode estar. Primeiramente, entenda que o diabo, o Lúcifer, ele enquanto um anjo, ou que seja um querubim, ele é uma criatura. Apenas uma criatura, como vários anjos, como nós todos. Mas uma criatura que foi a primeira, o pai, a origem, que começou a desenvolver uma consciência de independência do Criador, de viver separado do Criador, e que então disseminou essa ideia e foi gerando essa consciência em muitos outros anjos. E agora essas muitas consciências caídas, que não amam a Deus, que não desejam por Deus, que não querem viver por Deus, que não reconhecem que Deus não somente é a fonte, mas que Ele é o fundamento de qualquer criação, e que esses anjos caídos todos
na liderança do Lúcifer caído, então do diabo, de Satanás. Agora, simplesmente enganou também a humanidade. Os homens se uniram. Agora são muitas consciências. Lúcifer ele começa a desenvolver uma consciência caída, e essa consciência vai se multiplicando. E na multiplicação das consciências caídas e inimigas de Deus, vai crescendo então o império das trevas. São seres criados e que nunca, jamais podem existir ou subsistir sem a vida. Ora, como pode Lúcifer viver sem a vida? Ele é vivo? Ele é vivo ou o que é? Lúcifer? Hein, pessoal? O diabo? Ele é vivo? Ou ele é até uma pedra é viva, que dirá o Lúcifer, né? E eu pergunto, que vida é essa que o vivifica? Se não é o próprio Deus, então ele tem razão. Ele pode viver sem Deus, porque ele tem uma vida. Ele tem uma vida. Mas não. O apóstolo Paulo deu uma grande lição nesse sentido. Quando ele estava na Ágora, em Atenas, na Grécia, uma grande praça. E lá ele percebeu que havia em vários lugares diversos altares. Ao deus tal, à deusa fulana e tal, e tantos deuses. E tinha tantos altares para tantos deuses. Lá no cantinho tinha um altar sem nenhum deus sobre o altar e uma inscrição que dizia ao Deus desconhecido. E Paulo então começando a pregar acerca desse Deus que ele dizendo para os gregos, para os filósofos, para os pagãos. Não era para a igreja, estou falando de Atos capítulo 17. Ele disse, olha, atenção, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Que criou o homem, inclusive, para o buscá-lo. E agora vocês têm que saber de uma coisa. Os vossos próprios poetas falaram uma grande verdade a respeito da criação de Deus. Os vossos próprios poetas, eu quero reproduzir, dizendo o apóstolo Paulo. E ao reproduzir, eu o reproduzo como palavra de Deus. Mas primeiramente foram ditos pelos poetas de vocês, quando diz que de Deus, todos nós, agora incluiu os gregos, hein? Os gregos não eram convertidos ao Evangelho, não eram batizados nas águas, tampouco no Espírito Santo, não era igreja, não era corpo de Cristo, eram os pagãos gregos. E Paulo diz, os vossos poetas disseram uma grande verdade, de Deus nós somos o quê? Geração. Nós somos prole de Deus. Quando diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é um fato, ele foi gerado de Deus. Deus soprou o seu espírito para dentro do homem e lhe deu vida. Portanto, até então era somente barro. E portanto, diz o apóstolo Paulo, todos nós vivemos nele. E nós nos movemos nele. E nós existimos nele. E aqui nós temos que começar a entender algumas coisas. Eu quero começar a enumerar. E aqui eu começo a mensagem. Essa noite, até agora, foi só uma introdução que não estava preparada. E hoje eu vou até o final, viu, pessoal? Em nome de Jesus. O conceito de reino de Deus. Quando você lê na casa do meu pai, ou quando você lê em Apocalipse a Nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra, você tem que pensar em reino de Deus. Alguém pergunta, o que é o reino de Deus? E um dos vícios que nós costumamos reproduzir nas nossas canções, no nosso falar, é dizer que o reino de Deus virá sobre nós. E isso, não que esteja errado, mas há um vício que nós pensamos assim, olha, Cristo virá. Quem crê que ele virá? Lógico, Jesus vai voltar, sua segunda vinda. E quando ele voltar, ele trará o seu reino sobre nós. E portanto os cristãos estão, até os dias de hoje, aguardando pela chegada do reino. Irmãos, tenham paciência, porque embora estejamos assim, mas tão logo Jesus voltar, ele trará o seu reino. Estamos aguardando o reino chegar de algum lugar. E eu pergunto, ora, o que é o reino de Deus? Vamos começar pelo conceito de reino. Para existir um reino, é preciso, primeiramente, haver
um soberano. Se não houver um soberano, não há reino. Pode haver qualquer outra coisa, porque a palavra reino no grego basileia traz a ideia de um domínio. E para haver domínio, tem que haver um soberano. Perfeito? Porque começa daí. E se o reino é o reino de Deus, então não temos dificuldade em identificar quem é o soberano. Deus. Deus é o soberano. Ele é o Altíssimo. Inclusive o profeta Isaías o chama em algumas vezes no seu livro de o alto. Ele é alto. O alto. Mas não é um adjetivo, é substantivo. O alto, o altíssimo, o grande, o soberano. Ora, para ter um reino tem que ter um soberano, mas também tem que haver o quê? Tem que haver, antes do súdito, vamos colocar na ordem que está na minha cabeça, tem que haver um território. Pode, porventura, um soberano reinar sem ter um limite onde ele trará o seu governo? Não existe reino sem soberano e sem um território. E aí vem a grande sacada, a grande questão. Qual é o território do reino de Deus? Qual é o território do reino de Deus? Onde ele governa. Toda a criação? Existe algum lugar do universo em que você pode dizer assim, ó, essa parte do universo aqui, ó, Deus não exerce domínio algum. Ele não é soberano nessa região. Existe esse lugar? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Crônicas, ou 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Há um texto aqui, palavras de Davi, que são palavras de Deus na boca de Davi. Capítulo 29, versículo 11. Só o versículo 11 é suficiente para trazer o entendimento que queremos dizer aqui agora. Olha que maravilha. Eu vou falando e vocês repitam comigo, por gentileza. Diga assim, teu Senhor. Não. Está muito ruim. Não é para mim não, pessoal. Não é para mim não. É para o alto. É para o soberano. Só existe um soberano. Então diga assim, teu Senhor. É o poder. A grandeza. A honra. A vitória. E a majestade. Porque teu. Porque teu. Porque teu. É tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. É isso. Nos céus e na terra. Portanto, ele é o soberano e toda a sua vasta criação é o território. Onde houver um átomo de criação, Deus tem governo, poder, autoridade e domínio. Porque é dele. Tudo ele criou. Nele, por meio dele e para ele. Portanto, ele é o soberano e toda a criação, a vasta criação, os mundos, os multiversos, tudo. Onde houver espaço, lá é o território do domínio do rei. Agora, se há o soberano e há o território, há de se ter o que mais? Os súditos. Aqueles que lhe prestam serviço, honra, louvor, glória, que estão a serviço dele. E quem são os súditos? São todos os seres criados. Todos, absolutamente, desde o átomo até a mais elevada consciência, até o mais inteligente ser. Homens, anjos, não importa. De sorte que se você bem observar, o reino de Deus não é algo que chegará de algum lugar
há algum lugar. Se estamos aguardando chegar o reino de Deus de algum lugar, significaria que ele não está aqui. Alguém disse, pastor, mas e ele está aqui? Numa desgraça dessa, de um Brasil desse, situação da política, da economia, das religiões, as doenças, as enfermidades, a miséria, a fome, a dor, a lágrima, a angústia, a morte, o luto, o desespero. Calma, nós vamos entender por que as coisas estão deste modo. Para vocês entenderem, nós temos o soberano, nós temos o território, nós temos os súditos, que são todos os seres criados, desde a infraconsciência, a consciência mínima, até a consciência mais elevada. Mas se tem um soberano, tem um território, tem uns súditos, falta algo. O herdeiro, mas pode ter um reino sem herdeiro. Não que não tenha o herdeiro no propósito de Deus, mas falando assim, para existir um reino, tem coisas que são imprescindíveis. A lei. A lei. Como é que a sua criação é regida? Por qual lei? E aí eu vou afirmar algo para vocês, não se espantem mais. O fato é que a lei, e eu vou tomar de empréstimo Romanos capítulo 8, versículo 2, mas logo eu vou a outros textos e vocês entenderão como esse texto de Romanos 8, 2 se aplica, se estende a outras situações que não a de Romanos 8. Romanos 8 trata de maneira específica, mas se estende a vários âmbitos de toda a criação de Deus. A lei que governa, atenção, toda a sua criação é a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida? Que lei é essa, gente? Bem, o apóstolo Paulo, no contexto de Romanos 8, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu estou dizendo que a lei do Espírito de vida é a lei nesse reino de Deus que governa toda a criação de Deus. Bem, se é a lei do Espírito, e esse Espírito é o Espírito de vida, temos que pensar da seguinte maneira. Bem, que Espírito é esse e que vida é essa? Então, primeiro, vamos pensar. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Deus é a vida. Quando Deus criou todas as coisas, e aí vamos voltar para João capítulo 1, versículo 1 em diante. João diz assim, olha, pensem comigo. Vamos pensar antes da criação existir. Pensem comigo, todos vocês. No princípio era o Verbo. O Verbo era. Ele não é criado no princípio. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então vamos caminhando no raciocínio de João. No que ele está dizendo. O Logos eterno. A palavra Logos do grego significa exatamente a razão. Mas não confunda a razão com o intelecto. A razão é a inteligência máxima, superior a tudo. É Deus, na plenatividade da sua consciência. Deus é a consciência absoluta. É ela que gera todas as consciências, desde a mais ínfima consciência até a maior de todas as consciências criadas. Deus é a superconsciência, Ele é Espírito. E agora é dito, todas as coisas, então chegaram nas coisas, foram feitas por intermédio dele, da palavra, do Cristo, do Logos, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, a palavra de Deus, que é o Cristo de Deus, é o agente que trouxe a existência, que gerou todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Atenção. E sem ele, a parte da sua natureza, a parte daquilo que ele é em essência, nada do que foi feito se fez. Pastor, você está querendo me dizer então que Cristo, ele existe, ele subsiste
na sua criação, parece um pouco estranho, mas vamos com calma. Tenham paciência. Quem está dizendo é o apóstolo João. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Ele é o arquiteto e ele é aquele que, por meio dele, ele realiza e traz a existência, ele gera. Foram feitos por intermédio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. E a prova do que eu estou dizendo vem no versículo seguinte. A vida. Que vida? Não está falando da criação, não? Não é, no princípio era o verbo, ele era Deus. Tudo não foi feito por meio dele? E agora é tudo que foi feito, que está aí, todo o universo. A vida não faz viver todas as coisas ou não? Desde um micróbio até o homem, vamos falar até nós, para nós entendermos melhor. Não é isso ou não? A vida em você? Tem vida em você ou não tem? A vida que agora está na criação. Onde ela estava antes. Essa é a questão e esse é o ponto. Por muito tempo, confesso a vocês, eu pensei que Deus havia criado a vida. Que Deus, ao criar o homem, criou a vida humana. Que ao criar os vegetais, criou a vida vegetal. Que ao criar os animais, criou a vida animal. Até no passado nós fazíamos distinção entre vida animal, vida vegetal, vida humana, vida mineral, se é que havia, né? Naquele tempo, nem pensávamos nisso. Mas a pergunta é, essa vida que vivifica tudo e a todos, que está aí em você, que está no ateu, o ateu que não acredita em Deus. Eu não creio. Não, tudo bem. Você tem vida aí? Tem. Não, tá bom. A vida que está na criação, onde estava antes? Ele inventou? Veio do nada? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele. Portanto, a vida que agora está aí procede dele. Mas não pense que o verbo, o logos e a vida sejam duas coisas. Como se o verbo fosse algo, e porque ele tem vida para dar, ele distribui vida à parte dele. Não. 1 João, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Não pense você que a vida é algo à parte do logos. Ou que o logos tenha vida. O logos não tem vida, viu, amados? Não se espante. Capítulo 5, versículo 20. Me perdoe, amados. Capítulo 5, versículo 20. Encontraram todos? Quero que você leia com seus olhos. Para que não te fique nenhuma dúvida no seu coração. Repita comigo, que quando vocês repetem, vocês confessam. Quando confessa, você não tem como dizer que não é. Né? Diga assim, também sabemos. Você sabe disso que você vai dizer agora? Também sabemos. Você sabe disso? Bem, se não sabe, vai saber agora. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Você sabia que ele veio ou não? O Filho de Deus veio ao mundo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado testemunho. Ou melhor, nos tem dado entendimento. E nos tem dado entendimento. Para reconhecermos o verdadeiro. Diga assim, e estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Cristo? O verdadeiro Deus. O que é Cristo? A vida eterna. Ele é a vida. Por isso que lá em João capítulo 1, o Evangelho diz que a vida que vivifica toda a criação estava nele. E esta vida é a luz dos homens. Essa luz resplandece dentro do homem,
para trazer discernimento e conhecimento de Deus. E, portanto, devemos nos lembrar e entender que essa vida, que é o próprio Cristo, ela está presente em toda a criação. E essa vida, portanto, é que está constantemente gerando, criando e recriando todas as coisas. Esse cosmo no qual nós vivemos, observa que ele está sempre se recriando ou não? Sim ou não? Já imaginou se o cosmo fosse igual, por exemplo, um carro que você compra, que por mais bonito e lindo e maravilhoso que ele seja, com o tempo começa a bater biela, funde um motor, vira uma coisa velha, joga para lá, não serve mais para lá, nem o ferro velho quer mais. O cosmo, ele é vivo. O cosmo é um organismo. E a vida, que é o próprio Cristo, é que dá a esse cosmo toda a sua força, toda a sua vitalidade. É Ele que alimenta, é Ele que sustenta, é Ele que equilibra. Palavras de Paulo, que é pela palavra de Deus que todo o universo se sustenta. E, portanto, todo o cosmo, que é exatamente o quê? O território do reino de Deus, onde estão os súditos de Deus, todos eles estão sendo governados por esta vida. Esse reino de Deus, portanto, a autoridade de Deus, portanto, o domínio de Deus, portanto, é absoluto. Querem ver uma coisa? Está lá uma mulher, se casa com um homem. Ou se vocês quiserem preferir, pensa num cavalo e numa égua. Também pode. Num porco, numa porca. Num casalzinho de bicho ou de gente. Estão lá. E aí os dois se amam e se namoram. E desse amor e dessa relação, que é uma relação orgânica ou não é orgânica? Um homem e mulher. Que se misturam. Agora você imagine que o homem traz dentro de si sementes. Quem foi que gerou semente dentro do homem? De onde vêm essas coisas? De onde vem? Nós temos que pensar. E aí se relaciona com a mulher, e a semente vai, e aquela sementezinha que para nós não tem juízo nenhum, vai inteligentemente em busca e na direção do óvulo. Como é que ele sabe o caminho? Como é que ele sabe o caminho? Por que ele não vem para a orelha? Para o fígado, para o rim, para as tripas? Por que busca exatamente? E todos eles são milhões na disputa para saber qual que vai fecundar o óvulo. E quando fecunda, houve ali então a concepção, concebeu, e aí nós chamamos de o milagre da vida, mas de milagre não tem absolutamente nada. É a lei da vida, é a coisa mais natural, porque a vida é inteligente. Começa agora um processo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, e vai se formando. 30 semanas, 40 semanas, nasce uma criança, com tudo no lugar. Né? Pode não ter unha no momento, mas tem aquela casquinha que é a unha que vai sair, tudo certinho, todos os órgãos no lugar. A vida, isso se repete por quanto tempo? Tem quanto tempo que isso é assim? E essa máquina nunca parou? Nunca fundiu? Nunca estragou uma peça? O homem cria um computador. Lembra antigamente? Eu me lembro que na minha infância eu fiz um curso de Basic 1, 2, 3 e avançado. Eu acredito que deve servir para alguma coisa, essas coisas, mas hoje em dia a criança pega um celular deste e tal, mexe em toda a tecnologia, pode não conhecer a inteligência por detrás daquilo, mas está num avanço extraordinário. Um carro que o homem criou há 50 anos, hoje você olha assim, você despreza, porque você pega um carro novo, e o homem vai aperfeiçoando. O homem só aperfeiçoa porque o que ele fez anteriormente não estava à altura do que tem que ser.
E hoje o que nós chamamos de perfeito amanhã está ultrapassado, está antiquado. E quando foi que o organismo humano se tornou antiquado? E o que faz essas coisas serem deste modo? É a lei da vida. A planta, a semente, os animais, tudo está dentro do controle. Tudo está sob o domínio divino. Só existe uma coisa, vamos falar agora de nós, que está por pouco tempo fora desse controle. O que é? Só tem uma coisa em todo o reino de Deus que está fora desse controle da vida, mas não se pode dizer que isso é fatal, porque a vida já está trabalhando para a redenção dessa grande criação de Deus, porque vai chegar o dia em que todas as coisas nos céus e na terra vão convergir para o Cristo de Deus. Efésios 1:9, não tem como. Esta é a vontade de Deus e Ele cumprirá. Só tem uma coisa nesse reino de Deus que está em desobediência e em desarmonia a essa lei. O que é? As nossas consciências, ou vamos ser bem simples, o nosso coração. Já observaram que uma vaca, eu gosto da vaca, ela não pode se rebelar contra Deus? Já viu uma vaca e um boi conversando, os dois, ruminando, e conversando, e o boi, eu não acredito em Deus. Já viram isso? Não é possível. Lógico, isso não é possível porque Deus não os criou com a capacidade do discernimento do bem e do mal. Quando Deus criou o homem, e Deus o fez potencialmente capaz de discernir entre o bem e o mal, Deus estava dando a ele, e essa é uma pergunta que sempre me trazem, sobretudo nesses últimos dias, não há na Bíblia essa expressão, mas quando Deus cria essa capacidade de o homem discernir entre o bem e o mal, não é apenas para ele discernir, mas para ele escolher entre o bem e o mal. A partir do momento que o homem tem essa capacidade em atualidade, falamos aqui ontem, quando o homem come da árvore do conhecimento, isso é apenas uma metáfora, quando o homem chega, porque ele vinha caminhando numa estrada única, numa direção única, não tinha o que fazer, não havia o que decidir, o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal, mas no momento ele adquire o conhecimento do bem e do mal, e a pergunta é, o que ele fará agora com esse conhecimento? E essa estrada única se divide em duas, há uma bifurcação. O homem agora, ele pode seguir na direção de Deus, porque agora ele pode conhecer a si mesmo, porque tendo conhecimento do bem e do mal, o homem se percebe como um ser no mundo. Ele pode agora fazer uma leitura do mundo que o circunda. O mundo que o circunda, que o rodeia. Ele agora olha para esse mundo, ele entende o mundo, ele discerne o mundo, ele discerne o outro. E agora esse homem, ele tem consciência de Deus. E até o ateu, para ele ser ateu, ele tem que partir da consciência de Deus para poder negá-lo. Então ele pode seguir na direção de Deus, usando todo esse conhecimento para conhecer a Deus. Lembre-se de uma coisa, todos os salvos eternamente, eles não somente estarão na vida eterna enquanto vivendo eternamente, mas sobretudo eles entrarão e gozarão a vida eterna. E Jesus diz, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E como Deus é infinitamente maior do que tudo o que há, do que existe, do que o tempo, do que o espaço, do que é toda a eternidade, Ele não tem princípio nem fim. Ele é infinito, Ele é eterno. Então, todos nós precisaremos da vida eterna. Eternamente. Para poder conhecê-lo. Como a vida eterna é eterna, nós teremos toda a eternidade para conhecê-lo. E, portanto, nunca acabará. Nunca chegará o momento que nós falamos assim, nós já conhecemos a Deus. Não. Nós vamos conhecer e conhecer e conhecer. E esse Deus
é inesgotável e não pode ser conhecido na sua plenitude jamais. Então o homem deveria usar a sua capacidade de conhecimento para conhecer a Deus. Mas o que ele faz? Ele usa o seu conhecimento, isso lhe gera orgulho, porque ele se vê acima de toda a criação infra-humana, abaixo do humano, e aí ele se orgulha na sua ilusão. Filho pródigo, pai, eu quero sair de casa. Ou seja, eu não quero viver no teu reino, sob essa lei, esse governo. Eu não quero ser conduzido pela lei do espírito de vida. Eu quero viver por mim mesmo e para mim mesmo. E qual que é o resultado dessa decisão? O homem foi para, o filho pródigo, para terras distantes. Terras distantes significa a distância do homem em relação a Deus, mas na sua consciência e no seu coração. Veja comigo rapidamente Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Que não mais, o que quer dizer não mais andeis? Nós já andamos desse modo. Agora nós conhecemos a luz, a verdade. Então agora que nós conhecemos a luz e a verdade, ele diz, não faça mais isso. Não continue a andar como andam os gentios. E a pergunta é, como é que os gentios andam? Eu tenho que saber como é que eles andam. Como é que eles pensam, porque se andar aqui não é o caminhar com as pernas, é o viver. Como é que eles vivem para que eu possa evitar esse viver dos gentios? Aí ele diz assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olhe para mim em nome de Jesus. Quão vaidosos e vãos são os nossos pensamentos, não? Como nós nos iludimos com nós mesmos. Como nós somos capazes de nos julgar capazes sem o Senhor. E por mais que nós declaremos, ou declaremos com os lábios, eu dependo do Senhor, muitas vezes a nossa vida prática e diária é um depender de nós mesmos. Quando Cristo disse, só para nós termos uma ideia prática do que eu estou dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ele quer dizer, olha, em primeiro lugar, na nossa existência, o que deve ser? O reino de Deus. Tudo que diz respeito ao reino de Deus, primeiro plano. Agora, as outras coisas, e ele chama de outras coisas, o comer, o beber, o vestir, essa vida cotidiana aqui na terra, ele diz, não, as outras coisas serão acrescentadas. Esse é resultado de buscar o reino de Deus. Agora, cuidado. Eu já vi gente falar assim, eu vou buscar o reino de Deus para que as outras coisas venham. Então, esse interesse já logo diz que o reino de Deus não é em primeiro lugar. Ele está em busca das outras coisas, por isso ele faz isso. O homem tem que ter uma consciência. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino de Deus é o que há de mais importante. O resto não importa. Aí, quando esse coração é absoluto pelo reino de Deus, esse coração, essa pessoa, essa alma, se torna como eu posso colocar? Um magnetismo que atrai as demais coisas. É o resultado do próprio reino de Deus. Porque a vida nos alimenta, nos embeleza, nos veste, nos cura, nos restaura. A vida, ela só pode gerar vida. Quanto mais você estiver no reino de Deus, mais vida, mais ânimo, menos doença, menos perturbações, menos angústias, menos depressão. É a vida que nos traz saúde para o espírito, para a alma e para o corpo. Então nós sabemos disso. Aí eu pergunto. Aí nós fazemos um hino. O Eric faz uma canção. Tem até uma coisa que você falou sobre isso, mas não desse aspecto, mas tudo bem. Não tem nada a ver, me vê agora, você está na minha frente. Sobre o reino de Deus. Aí nós cantamos na igreja. Teu é o reino, Senhor, o poder, a majestade.
Pô, nós buscamos em primeiro lugar o Senhor porque amamos o teu reino. Não cantamos assim? Com a mão, choramos, sim ou não? Mas, quando nós falamos do nosso intelecto, dos nossos talentos, dos nossos esforços, da nossa vida cotidiana, nosso trabalho, nós empenhamos tudo isso que temos em maior proporção para o reino de Deus ou para nós mesmos? É uma pergunta. Como é que é? Qual que é a resposta? Vocês têm a resposta. Para nós mesmos. Então dizer que nós buscamos o reino de Deus é o exemplo. Isso não significa muita coisa. Entenderam ou não? Então a igreja hoje do Senhor Jesus Cristo, ela vive um problema. E esse problema, essa enfermidade crônica que nos faz, tanto quanto qualquer pessoa que não seja da nossa igreja ou de igreja alguma, porque nós estamos dentro de um problema comum de toda a humanidade. Egoísmo é próprio dos gentios? Vem de onde? Da vaidade dos pensamentos. O Evangelho diz, nós não podemos mais viver a partir da vaidade dos nossos pensamentos. Achar que nós que provemos, por exemplo, nosso alimento, isso é vaidade. Achar que nós é que provemos a nossa aposentadoria. Minha esposa fala assim, tudo que eu mais quero é me aposentar. Me aposentar, eu estou tranquila. Está preocupada com a aposentadoria. A vaidade do ser humano é tanta. Me recordo que teve um cidadão, ele foi bem-aventurado na vida dele toda, teve um bom emprego. Eu conheci essa pessoa. E aí, trabalhou, aposentou cedo, novo. Coisa boa é aposentar novo, né? Aposentar com salário bom e novo. É coisa boa. Aposentou. Puxa, que maravilha. Todo mundo fica feliz com uma situação dessa, cara, novo. A partir de agora eu posso ficar tranquilo. Primeira semana de aposentadoria. Bichinho, tadinho. Subiu para arrumar o telhado da casa. Caiu e morreu. Que infelicidade. Sim ou não? Mas talvez ele tivesse projetado, eu falo em hipótese, tira a pessoa de quem eu estou falando, não tem nada a ver, mas só para a gente pensar um pouco. Tá? Tinha todo um projeto, o que ele ia fazer agora, aposentado, vou comprar uma terra, vou plantar, vou cuidar de uns animais, vou comprar um carro, vou fazer uma viagem, vou poder viajar, passear, conhecer os parentes, o Brasil. Morreu. Houve também em Brasília o caso de um noivo, bem-sucedido, um homem bonito, corpo malhado, sabe aquele, todo divididinho? Todo dividido, todo malhado, bonito, jovem. A moça mais linda ainda, evidentemente, lógico. Casal bonito, rico, concursados, todos dois. Puxa vida. Deram uma festa daquelas festas, sabe? Sabe aquelas festas mesmo de verdade? Lá no Lago Sul, coisa grande, bonita. Só gente bonita. Porque os convidados, gente bonita, são gente bonita. Os feios não foi convidado nenhum. Gente cheirosa, bonita, elegante. Aqueles vestidos. E os homens com aquelas roupas todo empacotado, casamento. Maravilha. O padre, sei lá, o pastor, todo mundo. Cerimônia bonita. Imagina só a contratação do buffet. A banda. A noiva entrando, o trompete tocando ao vivo. Lindo, maravilhoso. Coisas de outro mundo. Aí foi para a festa, todo mundo bebendo. Champanhe para todo mundo. Champanhe cara. O noivo tal bebendo champanhe aqui. Aí ele teve a infelicidade e a vida tem coisas que a gente não compreende. Ele decidiu colocar essa taça vazia no bolso da sua calça para dançar com a noiva. O que aconteceu? A taça quebrou e aquele talinho da taça, aquela parte mais, furou uma veia que passa por aqui. Socorreram, mas não deu tempo de chegar ao hospital. Morreu.
Que infelicidade. Esquece essa pessoa, não é dela que eu quero dizer. Eu quero mostrar que a vida são vaidades. O testemunho de Eclesiastes, tudo é vaidade. Só que nós vivemos para essa vaidade como se essa vaidade fosse uma realidade. E a realidade que é Deus para nós é uma vaidade religiosa, de ficar brigando quem é que tem o Deus melhor. Porque o meu Deus é o verdadeiro. E tem um bocado de gente que tem Deus verdadeiro, que esse Deus dele eu não quero nunca. Porque se esse é o verdadeiro, imagina o falso, hein? Não andeis como andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. Vaidade de você pensar ser aquilo que você não é. Somos criaturas. Você só respira por causa dele, só anda por causa dele, seu coração bate por causa dele. Você está aqui por causa dele, você me compreende por causa dele. Se alimenta por causa dele e vai fazer o 2 por causa dele. E tudo é ele. E nós não podemos nada. Só que nós custamos ser convencidos no coração acerca disso. Porque aqui é fácil de ser compreendido. Agora, será que esse entendimento me faz uma pessoa submissa e subordinada a Deus no seu reino, no meu dia a dia? Aqui nós temos um problema. Mas continuando, eu vou apresentar esse problema para os irmãos. A causa, quando diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos, versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Alheios o quê? Eu sabia que os gentios não têm a vida de Deus. Está aqui, ó, alheios à vida de Deus. Não, mas não diz que eles não a têm. Diz que eles vivem alheios. É como você que vive com uma pessoa dentro do mesmo teto. Ou você está no mesmo ambiente que aquela pessoa, no mesmo ambiente, e você ignora. Passa, não viu ninguém, não passei por ninguém, não tem ninguém. O gentio, ele vive alheio à vida de Deus. Ele tem a vida de Deus, mas ele vive como se não tivesse. Ele está pouco aí para essa vida de Deus, porque ele quer ter sua vida própria. Olha o texto. Alheio à vida de Deus. Por causa de quê? Por causa da ignorância em que vivem. Em razão da incredulidade e da dureza do coração. É um homem caído, é uma consciência caída. Que muitas vezes até cria uma religião para Deus. Mas não significa que essa pessoa está integrada no reino de Deus. Está reconectada com Deus, reconciliada com Deus, que ama a Deus. E esse problema nosso, nós temos que tratar conosco, ou com nós que somos cristãos. Por que nós não conseguimos alçar ainda? Enquanto filhos de Deus, a canção diz da manifestação dos filhos de Deus. Por que isso não aconteceu ainda? E o primeiro problema que eu quero dizer, é um problema que eu chamo particularmente de a teologização da verdade. Os cristãos há 2000 anos estudam as Escrituras. Há 2000 anos. Depois de 2000 anos estudando, debatendo, discutindo, passando por vários movimentos diferentes. Já fizemos agora 500 anos de movimento de reforma protestante. O que foi reformado? Sabe o que foi reformado? O compêndio teológico. O compêndio, o raciocínio teológico foi reformado. O que é a teologização da verdade? Esse é o primeiro problema. É o homem que, ao invés de se voltar para a verdade enquanto verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Querem saber o que é a verdade? Olhem para mim por um momento. Meu tempo é curto, eu não vou ler, mas os textos vou só falando. Vocês vão entendendo e anotando para depois ler em casa.
Estou tentando explicar para vocês o que eu chamo de teologização da verdade. É o homem que não tem nenhum interesse pela verdade enquanto verdade. Ele tem interesse em saber se os seus pressupostos filosóficos acerca da verdade estão corretos ou errados. E a partir daí que eu crio o meu raciocínio que define e conceitua e organiza essa verdade em blocos de doutrinas. Eu agora vou usar essa ferramenta para provar que o seu raciocínio acerca do que a verdade é está errado. Aí eu vou tentar te convencer para vir para a minha igreja. Aí você vem para a minha igreja, mas passa um tempo, você discorda daquilo que eu estou pregando, aí você vai para outra igreja. Porque a outra pessoa te convenceu daquilo. Aí você fica a sua vida todinha mudando sempre para a melhor igreja. A igreja que melhor tem a doutrina mais perfeita, mais correta. E você pode encontrar uma igreja cuja doutrina seja perfeita, mas isso não muda a sua vida. Talvez te gere maior orgulho. E você vai falar assim, puxa, eu tenho aqui a compreensão do que é a verdade. Vocês sabem de nada, vocês estão todos perdidos, velho. Vocês ainda estão falando de Moisés, eu já estou aqui na frente, eu já estou depois de Paulo, ó, bicho, passei de Paulo, lá na frente. Mas não muda. A verdade não pode ser objeto de nossa mera observação. A verdade tem que ser objeto da nossa experiência pessoal. Pastor, mas o que é a verdade? Então veja, eu vou ter que abrir porque senão fica complicado. Romanos capítulo 1, rapidamente, a partir do versículo 18, veja o que diz. A ira de Deus se revela do céu. Atenção, a ira de Deus se revela ou se revelará? Ou é futuro ou é presente? Então cuidado para você não ficar ali nesse texto pensando no juízo final. Porque essa ira que se manifesta está diante dos nossos olhos. Isso eu quero que vocês vejam. A ira de que fala aqui é presente, não é passado e nem é futuro. No caso aqui, no tempo de Paulo era presente. Para nós é passado o texto, mas é um passado que se atualiza a cada dia na experiência humana. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela... Puxa, esses homens de que fala o texto, eles detêm a verdade, eles são um empecilho à verdade. Eles querem obstruir o avanço e o caminho da verdade. E eles o fazem para poder viver nas suas injustiças. Então o texto fala sobre a verdade. Então o texto tem que dar conta sobre o que é essa verdade. Para que eu entenda que eu não posso me relacionar com a verdade meramente no âmbito do intelecto, das minhas deduções filosóficas e conceituais, mas de ter uma experiência dessa verdade. O que é a verdade? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então eles estão indo de encontro à verdade, obstruindo a verdade. Mas eles não têm desculpa para obstruir a verdade, porque a verdade foi a eles mostrada, foi a eles revelada. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer foi manifestado a eles. A verdade é o próprio Deus revelado. A verdade é Deus manifestado. Deixa eu ver se eu consigo explicar para os irmãos em poucas palavras sobre a verdade. Por que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade? Por que ele é a verdade? Imagine vocês que Deus, o eterno, o Deus invisível, o Deus que homem algum jamais viu nem é capaz de ver, ele é a realidade. Ele é o real, só ele é real. Ele é. Foi assim que ele se identificou para Moisés, dizendo, olha, se perguntarem quem foi que te enviou, diga que o eu sou, aquele que é, ele é. E ele ser, o fato de ele ser, isso é realidade, ele é a realidade. Só que ninguém jamais o viu e nem é capaz de vê-lo. Se ele é a única realidade e eu nunca vi, como eu posso saber como ele é? Daí começam as cogitações humanas. Um fala que Deus tem cabeça de vaca. Outro fala que Deus é o sol. Outro fala que Deus é isso, é aquilo outro. Aí os homens vão criando seus deuses. Tem até os evangélicos que também falam de um Deus que eles não dão nenhuma forma para ele,
mas eles fazem a pior das coisas, porque enquanto alguns pagãos estão dando formas para Deus, formas físicas, e isso os cristãos combatem, os evangélicos, eles fazem pior. Porque dar uma forma física pode confundir, é verdade. E pode enganar, é verdade. Os cristãos não dando forma física, eles formam os atributos de Deus. Eles aqui definem os atributos de Deus. Querem ver uma coisa? Olhem para mim, todos vocês. Deus, o Deus dos evangélicos, quanto aos seus atributos, ele é bom ou é mau? Não. Falem como deve responder um evangélico. O evangélico vai dizer, meu Deus que eu prego é mau. Não. O Deus dos evangélicos é bom ou é mau? É bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí você vai ouvir 2 ou 3 testemunhos, vai ver que Deus é tão maravilhoso. Mas, de repente, essa mesma pessoa aqui que diz que Deus é bom, está dizendo que Deus vai lançar num lago de fogo, um tacho de fogo, muito fogo, as almas de todos os pecadores. Desde Lúcifer, que é o mais dos seres, o mais perverso, até aquele que não era perverso. Não. Era um homem trabalhador, que em razão da sua ignorância, da sua brutalidade, da sua cultura, de tudo que ele foi formado, ele não creu do modo como os evangélicos creram, e por isso não foi para a igreja evangélica, não aceitou o batismo dos evangélicos, mas ele na sua vidinha lá, ele trabalhava, pagava suas contas, honrava sua esposa, sua família e fazia bons amigos. Final de semana, ninguém merece, como diz o irmão Gilmar, ninguém é de arame, tomava uma cervejinha com a carninha, batia um papo, e a vida tocou, mas ele não aceitou. Entenda, não que ele não tenha aceitado a Deus, ou crido em Deus, mas ele não aceitou o Cristo e o Deus dos evangélicos no formato como os evangélicos apresentaram. Não quis o batismo dos evangélicos, ele não acreditava nos evangélicos. Mas não é que ele era ateu, mau, perverso, agnóstico, não, é porque os evangélicos nem lhe davam bom testemunho, ele falou assim, não quero ser igual a vocês não, eu estou bem aqui, eu estou melhor do que vocês aqui. Imagine. Aí Deus vai pegar esse indivíduo, não somente esse, mas um próprio crente que passou a vida todinha, 50 anos servindo a Deus, mas por infelicidade, faltava 10 dias para ele morrer, ele não sabia disso, ninguém sabe o dia da morte, aí ele desviou, deixou de congregar, não foi mais, parou de dar o dízimo, aí voltou a fumar, que ele gostava de fumar, voltou a tomar uma pinguinha, ele gostava da pinguinha, dançar um forrozinho, não quero mais não. Eu creio em Deus do meu modo, tá bom, mas não quero mais vocês. Pronto, eu quero. Né? Tá desviado? Se é assim que você estou desviado. O que você quer fazer? Não, eu quero só ser eu mesmo. Aí Deus vai pegar isso também, sim ou não? E jogar num tacho de fogo. E esse fogo é um fogo que nunca se apaga. Não basta o fogo. Tem vermes e gusanos no meio. E demônios com risadas de hiena. E o Satanás com um garfo furando de baixo para cima. E em vez em quando vai um anjo de longe e joga enxofre. Porque não basta o fogo, tem que ter enxofre. E essas almas ficarão aí, sabe por quanto tempo? Eternamente queimando. Nunca, nunca, nunca. 1 trilhão de anos, 1 sextilhão de anos. E de eternidade, e eternidade, e mais eternidades. E lá no céu, só os evangélicos com Jesus cantando, de branco, coroa na cabeça, harpa, tocando glória, glória, aleluia. E o povo lá se queimando. Imagine só depois de passar. Eu não sei nem falar um número grande demais. Como é que é? Você é mais inteligente do que eu. Um número grande de anos. Quantos milhões? 1 trilhão de séculos. É muito tempo? Aí vamos ver como é que estão as almas lá no fogo. Aí está lá. Ai, ai, ai. E gemendo, e gemendo. Aí, Senhor, por gentileza. Não vai acabar nunca. Não, não acaba nunca, não. Aí não. Eterno. Senhor, mas aquele indivíduo lá, eu conheço ele. É verdade, ele foi um pecador, como todos nós fomos também. E ele não era evangélico, o senhor tem razão, eu concordo com o senhor. Mas ele só pecou por 50 anos.
e a pena dele é eterna, não interessa, é eterna. A pena minha se tiver 1 minuto de pecado, é suficiente para ser condenado por toda a eternidade. Nunca vai morrer. E vai sofrer para sempre, para saberes que eu sou Deus. E comigo não se brinca. Esse Deus é bom? Não, esse Deus é bom? Se você que é mau, Jesus fala que nós somos maus, fosse dar uma pena para esses indivíduos, grosso modo, sem entrar muito no meio, você daria essa pena? Mas você é melhor do que o Deus, então, desses evangélicos. Você deve ser melhor. Seja honesto, você faria isso? Você faria isso? Honesto. Alguém aqui fala, não, pastor, eu faria. Deixa eu ver a mão, numa boa. Sem problema, não vai. Ninguém faria isso. E por que você não faria? Então agora eu quero alguém que me dê uma resposta. Por que você não faria isso? Não, se você fosse Deus, com o pensamento que você tem, sim. Mas isso explica, eu não farei porque é minha criatura. Eu falo, você daria uma pena dessa? Uma dosagem de pena dessa? E tem mais, por que a pena tem que ser tortura? Porque ficar no tacho é tortura. Tudo bem que tem o direito de fazer o que ele quiser fazer, mas tem que ser tortura eterna. Tem que ser tortura. Não pode ser de outra maneira. É tortura, vai ficar queimando. E o fogão? Não para, é fogo, 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 queimando. Não pode parar. Fogo, fogo, fogo. Isso é tortura ou o que é isso aí? Como é que dá o nome disso? E esse Deus é bom? Mas cuidado, eu não estou falando do Deus eterno e verdadeiro, não. Afinal, olhe para mim. Eu sei que vocês têm as escrituras e na mente de vocês já passaram 2 ou 3 versículos na cabeça de vocês. E eu sei quais são os textos que vocês pensaram. Agora, lembre-se de uma coisa. Lemos agora há pouco o texto. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, ele veio. Graças a Deus que ele veio. Porque ele não viesse, nós só teríamos até hoje só os escritos de Moisés. E dos profetas que não escreveram nada além do que Moisés escreveu. Só reproduziu em cada circunstância nas quais eles viveram. Mas como Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio, sabemos que ele é vindo, e ele é que nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Não tivesse ele vindo, não teríamos nós entendimento. Não tendo nós entendimento, não saberíamos quem é o Deus verdadeiro. Antes de Cristo não se podia ter ideia perfeita e clara do verdadeiro. Tudo o que se sabia de Deus eram ideias que estavam mescladas e misturadas com muitas coisas próprias dos homens. Voltando para o meu ponto. Homens cristãos, muitas vezes, dão atributos para Deus. Se você perguntar assim, mas... Pergunta para qualquer cristão, faça esse teste. Esses mais pentecostais, esses mais de santidade. Mas Deus vai colocar eternamente no fogo, Ele vai dizer, vai. E se você explicar direitinho, mas você não acha que é tortura, que é isso, que é aquilo outro? Ele sempre vai justificar dizendo, não, mas Ele é Deus. Ele pode. Ele é o... Ou seja, Ele vai sustentar até o fim. E, portanto, essa pessoa, a partir de textos mal lidos, e textos de épocas que os homens não tinham condições de conhecer o Deus verdadeiro, porque a lei é mera sombra de coisas vindouras, não tinha noção exata, a partir de textos como esses, começam a atribuir a Deus atributos que não lhe pertencem. Enfim, é muita coisa para dizer para vocês.
Mas nós temos aqui a verdade, a realidade é Deus. Olhem para mim, Deus é a realidade. A única realidade. Como nenhum de nós sabemos como Ele é, morreríamos eternamente, sem saber, cada um dando uma imagem, um modelo, um tipo de Deus, projetando o seu próprio Deus. As religiões estão aí porque cada uma projeta o seu próprio Deus. Eu falei essa questão aqui do cristão, do Deus evangélico, para ilustrar como que os homens, por não conhecerem a realidade, que é Deus, porque Deus é invisível, eles criam seus próprios deuses e vão colocando. Bem, mas então, a pergunta, como é que eu vou saber então como Deus é verdadeiramente? Então eu preciso, se Deus é a realidade, eu preciso de quê? Da verdade. O que é a verdade? Aí imagina agora que está lá no seio do Pai, João 1,18. O Filho unigênito, Deus unigênito, no seio do Pai, não é com a cabeça encostada no peito de Deus, é que Ele está na parte mais íntima e profunda do ser do Pai. Ele procede do Pai. Ele é a quintessência do Pai. E Ele então vem, e Ele se faz carne. Ele agora é um homem, agora você pode ver. Aí Paulo fala assim, olhem para Ele. Está vendo esse homem, um nazareno? Atenção, ele é a expressão exata da realidade que nós não vemos. Portanto, olhem para ele. Ele é o quê? Em relação à realidade. Ele é a verdade. A verdade, portanto, está para o meu entendimento e a realidade. O conceito que se constrói acerca de Deus pode ser verdade ou não, pode ser a verdade ou não. Se você tem acerca de Deus o conceito que é o próprio Cristo, então você está na verdade. E tem a verdade. Se o conceito que você tem acerca de Deus, que é a realidade, ele gera dissonâncias em relação a Cristo. Mas eu creio em Cristo, mas qual Cristo você crê? No Cristo de Agostinho, do quarto século era cristã? Que vivia com medo 24 horas de Deus? Um homem que passou a vida todinha no pecado, quando se converteu então, virou só espírito, não era mais carne, mas com seus conflitos interiores, brigando e lutando dentro de si. E ele com medo de Deus. A verdade é Deus manifestado, Deus revelado. E como Deus se manifesta e se revela? Progressivamente, em vários níveis, desde o que Paulo vai colocar como a criação, até no máximo que é o Deus Filho encarnado. Então vejam, versículo 19 de Romanos 1, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos, atenção, invisíveis de Deus, que maravilha, hein? Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quando você olha para a criação, ela revela e manifesta os atributos de Deus. A própria divindade é revelada por meio das coisas criadas. Eu estava um dia desse pensando, eu fui ao mercado com minha esposa, aí fomos comprar algumas verduras, aí eu olhei e tinha lá um repolho roxo e um repolho verde. Eu falei, mas que coisa maravilhosa. Deus criou repolho roxo. Que ideia fantástica. Aí criou repolho verde, aí cria, então, o pimentão. Aí ele falou, não, tem que ter o pimentão vermelho, tem que ter o amarelo, tem que ter o verde. Deus é assim. Há mais de 50 tipos de banana. 50 espécies diferentes. Banana ourinho. Mas Deus é espetacular. Banana da terra, banana nanica, banana maçã, banana não sei o que, é muita banana. Abundância. Quando nós assistimos aqueles documentários de animais na televisão, eu gosto muito. Eu fico emocionado como que Deus é terrível, é tremendo. Ele faz cada tipo de macaco. Vocês gostam de assistir de vez em quando também? Eu fico impressionado.
Ele faz uns peixes diferentes, com as escamas, com as cores, um laranjado assim, que você fala, meu Deus, essa cor, nenhum homem nenhum faz essa cor. Tremendo. As escamas todas simetricamente desenhadas. O degradê é perfeito. Eu não gosto de peixe, mas eu gosto de olhar a beleza. Isso é a criação dizendo, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é bom, Deus é abundante. E Deus nunca falou para você, olha, hoje eu não vou te dar a chuva, nem o alface, nem o pimentão, nem o cheiro verde, coisa maravilhosa, para cortar dentro do feijão. Dá aquela... Hein? Deus pensou fazer o cheiro verde, porque eles gostam de cheiro verde, no feijão. Você não gosta? Não tem problema, mas Deus fez para os outros que gostam. Deus respeita cada um. A criação manifesta. Não tem como eu olhar para a criação e falar assim, olha, quem fez isso é mau, é perverso. Aí vem Cristo e fala, olha, vocês só chegarão à perfeição quando vocês tiverem as mesmas características do Pai Celestial. Se vocês são filhos, devem corresponder ao Pai. E qual é a característica dele? O Pai ama a todos os homens, indistintamente. E Ele dá a chuva para o bom, para o homem bom e para o homem mau. Eu não daria. Eu? Você daria? O homem lá mau, perverso, bruto, ignorante, te xingando, falando, eu não creio em Deus. E Deus fala assim, dê a chuva para aquela criatura ignorante, coitada. Dá chuva, a seu tempo, a terra produz. Aí vem um anjo e fala, mas Jeová, você vai continuar desse jeito? Dando, não deixa. É criatura, bruta, ignorante, mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá, calma. Nós também já fomos brutos e ignorantes, ainda somos em grande medida. Estamos ainda talvez muito longe do que haveremos de ser. Estamos caminhando. Se eu fosse Deus, eu não dava comida para mim. Então está aqui. Agora, diante dessa manifestação, por menor que seja, divina, isso é a verdade. A verdade é Deus revelado. A pergunta é, qual é a minha resposta para Ele? Olha o texto. E aqui eu estou me conduzindo para o final. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o quê? Conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Isso é um coração desviado. Não é desviado da igreja, não. É desviado do reino de Deus. Ele vive dentro do reino de Deus, usufruindo da beleza de tudo que Deus é e do que Deus fez, mas ele não reconhece. Esse é o problema da consciência caída. Versículo 21. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então qual que deve ser o andar e o viver de alguém que está retornando para essa íntima e profunda comunhão da casa do Pai? Temos que começar a desenvolver o reconhecimento de quem Deus é. E conferir a Ele todo momento, a toda hora, tudo o que temos, tudo o que somos, todas as coisas boas. E falar, graças a Deus, tudo é de Deus. E tudo provém de Deus. Mas isso deve ser trabalhado não no âmbito simplesmente da teologia, do conhecimento, da sistemática, mas do coração. Experimentar a verdade ao compreender o que é a verdade, eu tomo então esta verdade para o meu coração. O meu coração tem que ser ensinado. A minha mente tem que ser ensinada. Minha consciência precisa ser moldada e transformada para que todo o meu ser convirja em amor, em gratidão, em ações de graças ao único que é. Aí eu passo a ser alguém
e a ter um viver em direção a Ele. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Enfim, a verdade precisa ser experimentada. A verdade é Deus revelado. De modo que quanto mais eu conheço a verdade, pessoal, eu vou acabar. Me ajuda aí. De modo que quanto mais eu conheço a verdade, no meu coração e na minha consciência, mais eu percebo a presença de Deus. Por que eu tenho que ficar invocando uma presença? Vem, Espírito Santo, vem, desça sobre nós. Alguém dá um arrepio, comecei a sentir. Que bobagem. Isso nos foi imposto por um sistema equivocado de se pensar a Deus. A percepção da presença de Deus ocorre na mesma medida do conhecimento da verdade. Quanto mais eu estou claro da verdade, mais eu sinto Deus. Onde, quando, a todo e em qualquer lugar, em todos os momentos, Deus é presente. Deus não é emoção, não é arrepio, não são lágrimas no momento de uma canção que me fez ficar imaginando como foi o momento da crucificação. Eu me emocionei e chorei. Não, isso é bobagem. Isso passa. Sai da porta para fora, você esquece aquela emoção e toca a vida do mesmo jeito como andam os gentios. A verdade é algo a ser experimentada e a fazer parte. Se Deus está em mim, enquanto vida, e Ele está em tudo e em todos enquanto vida, então, onde é que eu posso adorar o Criador? E quando eu posso adorar o Criador? A vida é uma adoração. Eu sou o templo. Onde eu estiver, templo. Pessoas são templo. O reino de Deus é o templo. Não importa a ocasião, o lugar. Deus é espírito, disse Jesus. Em relação à adoração, Deus é espírito. Para de tentar configurar as coisas do ponto de vista geográfico, material, espacial, temporal. E comece a experimentar Deus na existência sua e de todas as coisas. Convergir o coração, voltar o coração. Então, os homens, eles não querem isso. Sobretudo os religiosos, eles querem teologizar a verdade. Pegar a verdade, que é Deus revelado ao meu coração, a minha experiência, e colocar na forma de doutrinas. Doutrina certa, errada. Certo, errado. Certo, errado. Esse manual está condenado. Próximo manual, vamos lá. Fazer a verificação. E com isso, sabe o que ocorre? Sabe qual é o resultado da teologização da verdade? É o ateísmo prático. Não o ateísmo filosófico. O ateísmo filosófico é aquele que desenvolve vários e toda uma sistemática de silogismos de negação da divindade. Nós não temos, e nós até somos contra qualquer tipo de sistema filosófico que negue a Deus de alguma maneira, sim ou não? Só que na vida prática, no andar prático, no viver prático, muitas vezes vivemos como se ele não existisse. Querem ver como muitas vezes, e não poucas vezes, vivemos como se Deus não existisse? Querem ver uma coisa? Passavam os homens, durante toda a sua existência, do lado de mendigos, paralíticos, cegos, pobres, miseráveis, órfãos, viúvas, desertados, refugiados. E eu simplesmente achava que é um bando de desempregados e de vagabundos. Sim ou não? As cadeias estão assim, de presos.
Aí eu falo, dentro do meu juízo político, mas, lógico, uns vagabundos desses, bando de marmanjo, tudo traficante, estuprador, só gente que não presta. Pena de morte é pouco para essa gente. Sou cristão, mas o meu juízo é muito severo para tudo e para todos. Eu explico por que aquele passa fome. Vagabundo, safado, família rica, leva para casa, ele foge, ele quer a rua. E eu não consigo ver uma alma escrava. Quem é que tendo casa, pai, mãe, família, prefere uma marquise? Quem é essa pessoa? Se ela não tiver uma alma algemada, escrava, e aquela pessoa, coitada, não tem força de sair daquela situação. Enfim, passam-se os tempos, vem o tribunal do trono de glória. Aí aparece Jesus no contexto de Mateus 25. Mas eu vou falar sobre isso melhor. Ele falou, Érico, para lá, para minha esquerda. Vocês para minha direita. Volta para a esquerda. Direita. Separou as nações, todo mundo. O que vai acontecer? Ficar na direita é bom ou é ruim? Não sei, não falou nada. E a esquerda? Deve ser bom. A esquerda é bom. É Lula, é Dilma, essa turma toda. Deve ser coisa boa. Vamos ficar por aqui. Aí Jesus fala assim, olha, vocês da minha direita, que estão à minha direita. Bruno, volta para cá. Tira a cabeça para lá. Isso aqui, ó. Para cá. Vinde, benditos do meu Pai. Olha que maravilha. Uma novidade para vocês. Vocês possuem um reino por herança, desde a fundação do mundo. Legal? Felizes ou não? Aí aparece alguém, mas tem uma coisa errada. Não, Jesus, aí essa turma não é crente não, não era evangélica não. Os evangélicos, salvo engano, já foram julgados no tribunal de Cristo. Aqui são as nações. Nada a ver com igreja. Calma. Eu vou justificar o motivo por que vocês possuíram esse reino. Sabe por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu, Jesus, tive sede e vocês me deram de beber. Estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso. Lembra dos presos? E vocês foram me visitar. Quanto a vocês à minha esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para a condenação eterna. Não era nem para vocês essa condenação, ela foi para o diabo e seus anjos. Vocês foi que se aliaram, e se agarraram, e se misturaram, e se amarraram a eles. Então, só resta a morte eterna, não tem. E eu vou dizer por quê. Porque eu tive fome. E vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Preso, não me visitaram. Aí o drama agora é geral. Quando foi que isso aconteceu? Olha, eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Aí é que está o grande problema. A teologização da verdade, ele quer apenas definir Cristo enquanto conceito. A verdade diz, não, gente, é para ser experimentada na alma, no coração. Quando vocês fizeram isso, para aquele pequenino, para aquele outro, o preso também, o preso, vocês faziam a mim. A mim. Porque não se serve a Deus com canções, com instrumentos, com corais e com, como é que fala? As danças, coreografias, e com jejuns, e com dízimos e construções de templos. Não se serve a Deus assim. Não se serve a Deus com mãos humanas. Deus se serve com o coração. Só se é possível servir a Deus servindo ao meu próximo. É no outro que eu sirvo a Deus. Você pode ter a melhor igreja, o melhor edifício, os melhores gasofiláceos,
o melhor tudo, o melhor coral, a melhor banda, uma sinfonia, cantando os mais belos hinos, telão, tudo de LED. Daqui a pouco o telão vai ser holográfico. Luzes, aquela coisa, aquela multidão. Pode parar, tudo errado. Tudo errado. Não se serve a Deus assim. Aí nós dizemos, nós cremos em Deus, mas somos ateus práticos, porque o negamos e nós não conseguimos vê-lo, e dizemos que ele não existe estando ele diante de nós, porque os presos, os paralíticos, os órfãos, as viúvas, os desamparados, é Deus. E nós dizemos, não creio, não é, são vagabundos. Mas eles são Deus, é o Deus eterno? Não, é que o Deus eterno, ele é servido e se manifesta no homem. Ele próprio que disse, vocês me deram de comer, quando deram de comer a eles, sim ou não? Então, a teologização da verdade gera um ateísmo prático. Quando com os lábios confessamos a Deus, que não muda nada, é uma mera filosofia, mas na prática nós não o conhecemos e não o queremos e não o aceitamos absolutamente. Nós queremos o nosso Deus do nosso modo, com o nosso serviço.